Alô, 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 bora falar de Big Brother Brasil, formaçãozinha gostosa de paredão, paredão falso, né? A gente aqui fora sabe, mas eles não sabem. Todo mundo desejando muito que a Ana Paula fosse para esse paredão, mas não deu. Tava difícil, tava quase impossível, gente. Depois que a Samira ganhou a prova do anjo, eu já imaginava que a Ana Paula não ia cair nesse paredão. Porque eu acho que mesmo que tivesse sobrado o Jonas ou o Cowboy para Samira votar, que tem toda essa polêmica da por que os dois não foram, né? Foi o caos na casa desde ontem, que eu acho que seriam as duas únicas pessoas que talvez, eu nem garanto certeza, talvez eles teriam coragem de jogar Ana Paula no paredão, mas de contrário, gente, eu acho que não tinha como ela ir, eu acho que voto pela casa ela não iria. A líder com certeza, mesmo depois de toda a briga das duas, a Samira não ia jogar ela no paredão. Os votos da casa, eles estão com a maioria, e a maioria não ia na Ana Paula, e as duas pessoas, as duas possibilidades que tinha da Ana Paula cair nesse paredão falso, já um foi vetado, que era o que não daria para Samira votar, né? Que talvez o Jonas, se tivesse sobrado o Jonas para Samira, que era uma das opções dela de voto, talvez, muito difícil também, eu acho, ele puxaria a Ana Paula, e o mais provável seria o Cowboy, que já foi pro paredão ontem, então ele não tinha direito ao contragolpe, porque o contragolpe era só o emparedado pelo líder que tinha, né? Que foi a Jordana, e eu sabia que a Jordana não ia na Ana Paula. Então, assim, era quase impossível. Essa configuração com a Samira ganhando o líder era quase impossível a Ana Paula cair no paredão. Então, assim, a nostalgia não vai ser dessa vez. Provavelmente não vai ter outro paredão falso. Por mais que tenha saído muita gente, né? Se as pessoas que não enlouqueceram na casa e cometeram crimes, como o Pedro, se as pessoas não tivessem cometido agressão, como a Sol Vega, mais o Capeta, também teria mais gente na casa, concordo. Mas o problema é que mesmo tendo essas 4 pessoas que acabou sendo expulso, e o PA também, né? 4 pessoas praticamente expulsas, que o Pedro só não foi expulso, que apertou o botão correndo, que ele seria expulso pelo que ele tentou fazer com a Jordana na dispensa, mas mesmo sendo muita gente, foi um Big Brother que entrou muita gente, porque era ali, estava na média de que iria entrar 20, no máximo 22 pessoas. Aumentaram-se 2 pessoas a mais, mas nós estamos na metade, mas ainda temos 14 pessoas na casa e vamos continuar com as 14 pessoas na casa, porque um não irá sair nessa semana, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o que a edição mostrou e comentar, né, por alto, porque acabou em abraço a briga entre Samira e Ana Paula, que foi o que prendeu todo mundo hoje no Globoplay, foi a briga dessas duas, né? Pensei que eu ia poder falar mais da briga delas, mas como elas já se entenderam, será que esse entendimento vai ser para sempre agora? Porque a Samira, ela é meio assim, estabanada com as ideias dela, ela é meio sensível, vamos dizer assim, para o jogo. E a Samira, ela ficou muito tempo, diferente do que muita gente acha que era só o Breno e o Marcelinho que ficou em cima do muro, a mais em cima do muro que estava até um tempo, o início do jogo ali, era a Samira. Samira que rodava entre todos os grupos, né? Os grupos ainda estavam se formando, mas ela tinha uma parceria muito grande com as meninas ali dos pipocas, né? Com a Max, com a Marci, com a Jordana. Ela sempre teve uma conexão com elas, mais Marcelinho, mais Breno, mas também ela se aproximou ali de Samira, ou se aproximou de Milena, de Ana Paula, de Chayane, de Babu. Então ela sempre está tentando flutuar entre os grupos. De umas semanas para cá, ela fortaleceu mais com a Ana Paula. Só que a Ana Paula já tinha falado para ela que ela tinha que tomar uma posição, né? E ela meio que pareceu que tinha, até ela ganhar a liderança. Eu não tiro de total as justificativas que a Samira teve por causa da briga, mas vamos entender como essa briga
aconteceu? Se você não acompanhou de ontem para hoje o motivo da grande briga entre Ana Paula e Samira, eu vou dar uma pequena explicação aqui do que pelo menos eu entendi, porque foram muitas conversas, gente, foram muitas conversas. Mas tudo aconteceu porque Samira ganhou a liderança e ela estava em dúvida se colocava ou não o Cowboy. Por quê? Porque Jordana e Cowboy meio que deram assim uma insinuada ali, uma coisa que o Cowboy tendo ganhado o Anjo, ele poderia muito bem ter jogado ela no monstro, ter tirado ela do quarto do líder, né? Mas eu acho que Cowboy não teria esse culhão pra fazer isso, não. Eu acho que só foi uma estratégia ali meio que pra amedrontar, sabendo que Samira é meio fraca, então, de posicionamento, então ele achou que isso poderia abalar ela. Então o medo dela era isso, era jogar Cowboy. E como agora ela ganhou um apartamento, e além do apartamento, na prova dela ela ainda ganhou mais 100 mil se chegar até o top 10, o que que ela pensou? Eu preciso mandar alguém que não me ameace me mandar embora nas 2, 3 próximas semanas, porque se ela chegar no top 10, pelo menos ela tem garantido um apartamento de 370 mil reais e mais 100 mil reais do prêmio da prova, né? Então, é um dinheiro bom. Nossa, como bom. Então eu meio que entendo esse medo dela. Porque ela falou que queria jogar o Cowboy, mas aí o Cowboy, junto com a Jordana, fez toda essa meio que ameaça velada, porque ele já tinha jogado a Ana Paula no monstro, né? Então ele não podia mais ameaçar ela. Mas ele falou, olha, eu fui bonzinho com você, eu não te joguei no monstro. Quer dizer, meio que falando assim, se você me jogar, você vai ter consequências se você me colocar no paredão. Então ela tava meio com medo. Sobrava quem? Sobrava o Jonas. Só que ela sabe que o Jonas é muito bom de prova e Cowboy também é muito bom de prova, mas igual o Jonas eu acho que tá difícil superar, né? Então o medo dela é ela jogar o Cowboy ou o Jonas, porque ela estava praticamente decidida que era o Cowboy, mas aí se sobrasse o Jonas para ela, era mais perigoso do que o Cowboy, porque o Jonas é bem provável que ele ganhe uma próxima prova. Essa última prova ele ficou em segundo lugar, ele não ganhou porque ele errou o botão. Por pouco ele não ganha essa prova também. E se torna o quarta semana líder. Então, assim, eu não tiro muito medo dela. Se eu também tivesse aí quase $500 mil em jogo, eu também pensaria muito. Só que ela acaba confirmando para os aliados ali, né? Acaba falando para os aliados que ela tá com essa insegurança, né? Comenta ali com eles, comenta no quarto novamente, que ela não tá segura se vai no Cowboy mesmo, porque ela acho que ela pensou, não, Marciele e Jordana também não são fortes, mas por fim é melhor eu ir no Cowboy porque eu tenho justificativas, né? Tem justificativas mais fortes. Então ela estava nesse receio, sem saber, sem se decidir, né? Em quem ela iria. Só que aí teve a dinâmica ontem do exilado, que a gente sabe que o Breno sobrou na festa na sexta-feira, e no sábado ele tinha direito a jogar alguém no paredão e trocar o exílio com ele. E quem ele escolhe? O Cowboy, para desespero de Samira. Porque aí Samira queria ter colocado ele. Aí ela chorou, né? Coisa que Samira faz pouco nessa casa. Ela chorou, foram ali para fora. Ela mais a Ana Paula, ela começou a querer discutir com o Breno. Ana Paula entrou no meio. Elas bateram boca. Ana Paula falou que ela estava em dúvida. Ela falou que não, que tinha decidido. E, gente, ela estava em dúvida. Isso é fato. Ah, então você concorda com o jeito que a Ana Paula tratou ela? Gente, é complicado dizer que é certo ou errado o jeito que a Ana Paula tratou ela. Todo mundo nesse Big Brother, eles têm aquela coisa. Eles jogam umas regras para uns, mas não serve para os seus. Eles condenam o outro grupo, mas não condenam os seus. Eles falam de atitudes do outro grupo, mas às vezes o seu próprio grupo está fazendo. Então é meio complicado. Pelo menos nesse momento, a Ana Paula meio que bateu de frente com ela, né? Ela chorou muito, as duas discutiram. A Ana Paula falou que deu uma chance para ela, porque ela estava no outro grupo, quando o outro grupo espizinhou ela e meteu o pé na bunda dela, porque eles eram maioria, a Ana Paula abraçou ela. Mas também tudo por conveniência de ambas as partes. Ali é um jogo, todo mundo está jogando, né? Elas bateram muita boca e a
Samira tentou se justificar que ela tinha escolhido sim o cowboy. Aí ela começa a chorar ali na cama conversando com a Ana Paula vai e corta. Ela fala: ah, não, você vai usar esse choro, vai usar esse teatro pra cima de mim, não. Aí é que complica pro lado da Ana Paula. Porque, até mesmo que a Milena defende muito ela. A Ana Paula defende muito a Milena, né? Porque a Milena também já deu umas birras no programa que é quase uma criança. Eu já comentei isso em outros vídeos, que no início, principalmente nas primeiras semanas, teve uma prova que a Milena perdeu, que ela deu birra e não queria sair ali do local de prova, dando birra e se esperneando. Então, assim, é complicado, Ana Paula, depois de ter falado que os adversários julgavam o choro da Samira, ela fazia a mesma coisa. Só que estavam as duas de cabeça quente. A Samira tentou justificar e que ela chorou mesmo, foi pro quarto e Samira tomou algumas decisões erradas, né, nesse negócio. Tanto é que no momento que elas estão discutindo, a Samira senta na cama e repete o que ela falou, mas ela não tinha falado. Essa que é a questão. A gente sabe, quem estava acompanhando o Globoplay, vê que ela estava assim em dúvida se colocava o cowboy ou não. Só que nesse momento da cama, ela mesma se confunde, para ver o tanto que a Samira ela mesma confunde com as próprias coisas, porque ela fala que, ela até gesticula nessa cena aí, que ela sentou ali e falou que ela tinha falado que não tinha certeza. Só que o programa mostrou, não sei se vocês viram, porque eu também não tinha visto essa cena, ela não falou que estava com incerteza. Ela comentou sobre outros assuntos que agora eu não vou lembrar, mas ela não tinha falado. Só que aí nesse momento ela dá mais combustível para Ana Paula falar que ela está errada e que ela está fazendo cena, porque ela vai ali, senta e fala aqui, eu sentei aqui e falei que eu estava em dúvida de quem eu colocava. Aí que a Ana Paula vai lá e maceta mais ela, né? E chora, chora, chora. Vou passando as imagens aqui, porque senão nós vai ficar só nesse vídeo, porque foi muita coisa. A Ana Paula, o Breno fala que mesmo que ele soubesse 100% que ela iria no cowboy, ele tinha mais motivos para ir no cowboy, porque o Jonas mesmo conversou hoje pela casa ali muito tempo com o cowboy, com o Babu, que o paredão dos sonhos dele, ele não, nesse momento ele não joga o Babu, mas ele já verbalizou dentro da casa que o paredão dos sonhos dele é Ana Paula, Cowboy, ou Jonas, ou Babu. Esse seria o paredão dos sonhos dele, né? Mas ele fala que ele queria jogar o Cowboy sim, ficou com medo da Samira não jogar, então ele já foi lá e jogou. Samira chorou muito. Aí nesse momento Milena tenta apaziguar, tenta colocar ordem na casa, conversa com Samira, desce, conversa com a Ana Paula, tenta entender os dois lados. Samira, né, fazendo o que ela melhor faz nesse Big Brother, que é chorar, né? Eu acho que ela vai sair desidratada. Espero que ela esteja bebendo muita água, porque chora essa mulher, né? E aí ela descia no banheiro, conversava com a Ana Paula, ia pro quarto do líder, conversava com Samira. Nesse momento ela fala, como que eu vou fazer para essas duas se entenderem novamente, né? Porque praticamente nas últimas 2, quase 3 semanas, elas tinham virado praticamente um trisal ali. Um trio, parada dura, né? Elas contra a casa. Aí Samira vai e faz uma dessa, Ana Paula se altera com ela, se desentendem. O Juliano tá ali meio querendo entrar nesse quarteto, só que a Ana Paula vê que ele ainda conversa muito com o Babu, então ela tem medo dele estar jogando dos dois lados, né? O povo não vê o que acontece 24 horas na casa, nem a gente tá aqui do lado de fora com acesso às câmeras, a gente vê, pensa o povo que tá lá, né? Mas aí a Milena ficou nessa faca de dois gumes. Aí a Samira dá mais um motivo para Ana Paula espizinhar ela e para Ana Paula não confiar mais nela. Que ela usa um card, que eu acho que eu nunca vi alguém fazer isso, né? Porque quando você ganha o líder ali, já tem várias edições que você ganha ali, você consegue ver as câmeras de vários locais da casa, não são todos, dos quartos, parece, da cozinha, da sala, não sei se tem no exterior, mas você não ouve o áudio, você não ouve que as pessoas estão conversando. E você tem alguns cards, se eu não me engano são 3 ou 4 cards, que você pode ouvir 30 segundos de conversa. É muito pouco, mas às vezes é fundamental. E a Samira vai e usa um card para ouvir o Juliano mais o Breno conversar, né? E Milena acaba levando isso para Ana Paula, né? Que acaba ficando mais revoltada ainda com ela, né? E hoje a conversa que teve ali junto com o cowboy, porque o cowboy agora é o exilado, né, que foi o que mostrou no programa,
A conversa foi mais prolongada, porque a Ana Paula, depois de tudo isso, ela vai sempre lá alfinetar o cowboy, porque ele pôs ela no monstro, né? Então a Ana Paula não perde tempo. Depois que ela pegou a roupa do monstro, ela alfinetou mais o cowboy, caçou mais treta, um trocou farpa sobre a família um do outro, né? E aí eles começaram a pensar, né, que quando o Jonas foi indicar algumas pessoas pro paredão, a Ana Paula jogou na cara dele que ele não pega o próprio enredo, que ele fica comprando enredo dos outros, né? Comprou o enredo do cowboy quando foi jogar a Milena no paredão. E aí eles lembraram, falaram, mas quando o Breno deu a justificativa por que jogou você, no caso o cowboy, no exilado e votou nele e colocou ele no paredão, ele usou as justificativas do que ele fez com a Ana Paula. E nesse momento, segundo eles, a Ana Paula, mas a Milena riu e aplaudiu. Então, se elas cobram tanto que a Ana Paula fala que eles pegam o enredo dos outros, e o aliado dela também pegou o enredo de outra pessoa para justificar, né? Só que o problema é que esses quatro aqui, eles são muito fracos, eles só vão lembrar. Eu não vou dizer que eles são fracos, retiro o que eu disse, mas eu acho que eles são até parecidos comigo. Já teve muitas vezes de eu ter treta com alguém, só depois que eu pensava comigo, eu podia ter falado isso da cara da pessoa, podia ter falado aquilo outro, e eles são meio essa vibe. Tipo assim, o tic-tac demora, o meu demora também. Às vezes quando eu tô numa discussão eu fico tão nervoso que eu acabo não usando os argumentos ao meu favor, eu acabo esquecendo porque fico nervoso, às vezes choro. E eles são meio assim, na hora ali eles ficam tão nervosos que eles não lembram dos argumentos. E até a Jordana verbalizou ali nessa conversa, ela falou, a gente precisa falar. Que aí sim eu acho uma estratégia bacana, porque o Babu vê que aquela estratégia de bosta, porque tipo, é um jogo de convivência, é um jogo de embates. Aí você escolhe juntar com o grupo adversário e fazerem voto de silêncio contra Ana Paula e Milena. Pelo amor de Deus. Aí elas vão sair mais de vítima ainda. As rejeitadas, as excluídas da casa. Não entendi essa estratégia do Babu. E o Babu não é marinheiro de primeira viagem. O Babu é veterano. E ter uma estratégia dessa, nossa Deus, parece que não assiste o programa. Hoje eu até postei no Instagram um corte que eu vi de uma conversa entre Babu e Leandro, né, o boneco, em que o boneco falando sobre o botão de desistência, né? Que o botão fica o tempo todo vermelho. Eu não lembro de ver esse botão verde, porque quem acompanha o Big Brother sabe que você só pode apertar o botão de desistência quando o botão tá verde, né? Porque senão na hora da briga, na hora do calor do momento, um monte de gente vai lá apertando. Quando vê o programa tem que acabar com um mês porque um monte de gente saiu, porque a pressão lá não é baixa. Perdão, e boneco não sabia como esse botão funcionava. Aí Babu falou, não, tem 2 botões para apertar. Você tem que apertar um do lado de fora para abrir a cápsula, e depois você abre a cápsula, você aperta o vermelho. E demorou para o boneco entender isso. Ele falou, então na hora que eu aperto o botão fica verde? Babu, não. É igual às portas, você só pode apertar o botão para abrir quando as portas estão verdes, não é? Lá você só pode apertar para abrir quando a cápsula está verde. Aí eu fico pensando, é uma coisa quase que básica. Eu não sei se talvez seja a minha bolha, seja porque eu gosto demais de reality show. Eu sempre acompanhei Big Brother, adoro acompanhar um monte de reality. E um reality de 3 meses, super famoso, que eu sigo desde que eu era um moleque, eu sei como que funciona o botão. Será que sou só eu? Será que é porque eu gosto mais do Big Brother que eu sabia disso? Deixa aí nos comentários se você acha a mesma coisa, que o boneco sim tinha que ter pelo menos noção como esse botão funciona. Mas voltando a por que eu trouxe isso, porque o Babu, que é um veterano que conhece o programa, mas parece que não viu as últimas edições, ele faz uma estratégia dessa de simplesmente dar voto de silêncio. Aí a Jordana finalmente veio com a luz, a gente tem que ir pro embate, porque senão as pessoas não vão ver. E ela tá certa, porque se você não vai pro embate, se você fica quieto, se você fica na sua, você é considerado planta. Não tem nem que os seus ADMs vão ter conteúdo para te ajudar. Porque se o ADM de uma pessoa precisa passar pano para ela, precisa mostrar que ela tá jogando, precisa mostrar que ela tá aparecendo no jogo, se a pessoa tá muda e calada e deixando os inimigos
tripudiar em cima, o que que o ADM vai ter para poder falar? Como que essa pessoa vai agranhar para ela fãs, pessoas que torçam para ela, uma torcida, né? Complicado. Eles tiveram essa conversinha aqui, depois tia Milena sempre acompanhando a Paula no Monstro. A Ana Paula até fala que ela pode deitar, que não precisa, que ela tá acostumada a ficar sozinha, que ela mora sozinha e tudo mais. E aí nós chegamos numa treta que hoje, desde ontem, tá perturbando, não, desde hoje, né? Porque o primeiro anjo foi na madrugada, mas hoje muita gente falando do Monstro. Por quê? Na leitura do Monstro que o cowboy leu, lá estava bem específico que a Ana Paula e que o monstro iria pegar com uma pinça os grãos de milho da espiga e colocar num saco. Se algum grão de milho caísse, teria que começar tudo de novo. Isso está bem claro. Ficou hoje o dia inteiro como funcionaria o anjo no G-Show e está bem claro. Só que o que aconteceu? A Ana Paula começou a deixar as bolinhas ali, que parecem uns cheetos, cair no chão, só que ela não pegava do chão e colocava na bolsa. Ela colava novamente na espiga falsa ali e tirava com a pinça. Só que qual que é a minha teoria que eu acho? A Ana Paula mesmo verbalizou algumas vezes que as bolinhas não estavam grudando. Por fim, a bolinha que caía no chão, ela não conseguia pregar, porque parece que é uma fita. Sabe essas fitas banana, essas fitas durex, essas fitas grossas de envelopar a caixa? Tá parecendo muito com isso, aquelas fitas dupla face. Parece que eles enrolaram essa fita dupla face e colaram essas espuminhas. Só que a gente sabe que, dependendo do contato até na mão com esse tipo de fita, ela perde a cola, porque ela adere muita coisa. Então a Ana Paula mesmo tentava colar as bolinhas novamente, não colava. Então a produção falou, e agora? Se a gente manda ela colar todas as bolinhas de novo, essas bolinhas não vão colar. Então acho que foi uma falta de preparo, de teste, apesar de que no documentário fala que eles testam muito as provas, mas essa daí eu acho que deram uma cagadinha, porque ficou visível que ela não ia conseguir. Ela estava pegando as bolinhas do chão e tentando pregar uma, ela não conseguia, e por fim ela amontoava uma em cima da outra com a mão para depois vir com a pinça. A única momento que a produção chamou a atenção dela foi porque ela estava pegando as bolinhas do chão com a mão e colando novamente com a mão. Aí eles falou que ela tinha que pegar com a pinça. Ela passou a pegar com a pinça. Só que eu acho que a produção não chamou a atenção dela, não pôs ela para refazer essa prova, refazer a coleta dos milhos novamente, por conta disso. Pelo menos isso é o que eu pensei, é meu achismo, que essas bolinhas não iam colar ali novamente. Porque ela não tá dando conta de colar de novo, porque não tinha mais cola. E aí Milena acompanhou ela ali um bom tempo, né? Aí hoje de manhã, quando ela foi fazer a prova de novo, a Milena voltou a falar para dar uma chance para Samira, que a Samira é daquele jeito, que a Ana Paula não deveria ter tocado no assunto do choro dela. Aí a Ana Paula falou que ela é uma bruxa, que ela é chata. Até teve um momento que a Milena chama ela de chata, e ela fala que ela é chata mesmo, que ela é bruxona mesmo. Gente, e essas conversas passou assim um milésimo, passou uma pontinha de cada conversa. Porque essas conversas, elas viram um loop infinito, cada um dando a mesma justificativa e vai, e vai, e vai. Se a gente for falar dessa conversa, a gente fica aqui a noite toda, porque Ana Paula batendo nas mesmas teclas, Milena tentando ver os dois lados e tentando apaziguar as duas, e são conversas de mais de horas, né? Ela se desentende ali por um tempo, né? Mas a gente sabe que a Milena gosta muito da Ana Paula e a Ana Paula gosta muito da Milena, né? Mas pensa se essas duas racham, né? Aí continuou essa conversa depois na sala, quando a Ana Paula terminou o monstro ali. A Ana Paula falou que a Samira tentou fazer VT em cima dela e tudo mais, e mais do mesmo. Falou muito sobre isso. Aí mostrou também na edição a prova do almoço do anjo, né? Que pra mim não é mais almoço, parece que só tem umas coisinhas ali, só uns petiscos. Dificilmente eu fico acompanhando. Eu vejo um tempinho ali quem foi convidado, procuro ver quem se vai escolher o amor e o poder, apesar de que eu já cansei de falar aqui que eu tenho certeza que ninguém vai escolher esse poder, ninguém vai ser idiota para escolher esse poder. Talvez quando o anjo for autoimune e tiver uma pessoa muito forte, tipo a Milena
ou talvez a Ana Paula ganharem um anjo, ser autoimune, uma possa até deixar de ver a família, se a Ana Paula já tiver visto o pai dela. E possa comprar um segundo poder e deixar de ver a família. Mas eu acho flopadíssimo essa dinâmica, acho que não vai dar em nada. Acho que pior que ela é só o ganha-ganha para comprar o segredo lá, que eu acho, meu Deus, terrível. Eu fico com dó de quem compra aqueles segredos que não serve para nada. Para nada, para nada, para nada. E Cowboy, como sempre, a arca inimiga dele é a Ana Paula, nada novo no sol durante isso, né? E ali eles tentam convencer, porque todos eles resolveram ir no Breno, né? Menos a Gabi disse que gosta do Breno, mas eles tentaram convencer ela, né? Porque era bem provável que poderia ir os três pro paredão, né? Então eles tentaram convencer a Gabi dizendo que ela tinha chance, sim, de ir para o paredão, caso ela não votasse no Breno, né? E olha que poderia ter corrido um risco, né? Porque votação não foi só em 2 pessoas, tá dando uma mudadinha, mas por fim eles, como a gente viu à noite, eles acabam convencendo o Gabi de votar no Breno. Aí, lógico, como eu disse pra vocês, entre o amor e o poder, Cowboy escolheu o amor, né? Porque mesmo que ele já esteja estando no paredão, mesmo assim ainda tinha chance de os 3. Porque se ele compra, não vê a família e compra mais uma imunidade, ele já estava no paredão. Ele ia dar uma imunidade, já tinha falado para as meninas aí que ia dar para o Jonas. Ele poderia comprar uma imunidade, sei lá, para dar para Marciele. Mas aí sobraria Gabi e Jordana. E com certeza a Samira ia puxar a Jordana primeiro ou a Marciele, né? Se ele desse a imunidade para uma das duas, a que sobrasse a Samira ia pôr, e a casa ia acabar indo na Gabi. Mas eu queria que isso tivesse acontecido. Seria bom, porque aí fugia tudo o plano dos grupos. Porque por mais que esteja rachado agora completamente o grupo de Babu e Ana Paula, eles ainda meio que ainda têm esse grupinho aí como grandes inimigos, mesmo Ana Paula hoje não tendo votado neles, nem ela e nem Milena. Mas daria um susto nos outros grupos. Peraí, como assim agora só sobrou Gabi? Porque a gente sabe que do grupo do Babu, Chayane não vota em Gabi de jeito nenhum. Então, poderia ter dado uma bagunçada aí, né? Mesmo que seja um paredão falso, mas poderia ter dado uma bagunçada, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu, vamos bola pra frente, né? E é o que eu tava falando no começo do vídeo, né? Teve esse momento em que o Breno fala que o paredão dos sonhos dele é Cowboy e Ana Paula, né? Que ele falou que se ele tivesse direito ao push, né? Se ele fosse votado, ele já meio que já imaginava que iria poderia ser puxado, né? Mas ele falou que se ele tivesse direito, se ele fosse pela casa tivesse direito ao push, talvez ele puxaria a Ana Paula, e ele falou que talvez seria bom alguém de lá puxar a Ana Paula, porque o paredão dos sonhos dele é Ana Paula e Cowboy. Só que isso ele verbalizou só os dois na frente do Babu, da Chay, da Solange, do Boneco. Mas ele já verbalizou com outros aliados, principalmente ele verbalizou isso muito com o Marcelinho, que era o namorado dele, que o paredão dos sonhos era Ana Paula, Cowboy, aí ficaria entre Babu e Jonas o terceiro lugar. Mas o paredão dos sonhos é Ana Paula e Cowboy, né? Mas ele tá tentando apaziguar, ainda tá meio que em cima do muro. Ele desceu mais pro lado da Ana Paula, mas ainda tá com a mãozinha ali em cima do muro para saber se ele pula de volta o muro ou se ele cai de vez pro lado da Ana Paula, né? E aí ele conversou isso, aí conversou também com Samira, né? Deu razão para Samira em questão da Ana Paula, né? O Breno não gosta da Ana Paula. Ele é engraçado ver as alfinetadas que ele dá nela e que ela dá nele, mas eles definitivamente não são parceiros. Eles estão meio que do mesmo lado para um bem em comum. Aquele ditado, o inimigo do meu inimigo, entre aspas, é meu amigo. É mais ou menos isso que está a relação de Breno e Ana Paula. Mas a Ana Paula não confia nele e nem ele confia na Ana Paula, né? Aí, por fim, finalmente, pouco antes agora no final, comecinho da noite, já a Samira foi conversar com a Ana Paula, né, porque a Ana Paula não dá o braço a torcer, e também a Ana Paula nem pode mais subir pro quarto do líder, porque agora ela tá na xepa porque tá no monstro. Discutiram, voltaram os mesmos assuntos, voltaram as mesmas conversas, cada um pôs seu posicionamento, aí por fim, acho que cansaram tanto de debater isso, que acabaram se abraçando e se aliando novamente, né?
tudo terminou no abraço. Que bom que não é, teve um Big Brother aí que toda conversa acabava no abraço, pelo menos esse não tá acabando. É mais raro ver esse tipo de cena aqui. Até a própria tia Milena, que não gosta de abraço, né? Depois de todo o perrengue que ela passou entre as duas pessoas que ela mais gosta na casa, que ela sempre fala que ainda meio desconfia do Juliano, né? Ela acabou dando um abraço ali. E vamos ao paredão, né? Vamos dizer o que, que aconteceu nesse paredão aqui. Meu teleprompter desligou, não sei porquê, né? É para me ajudar, só pode. Porque eu só salvei aqui mesmo para poder falar a questão dos votos de cada um e os justificativos, né? Porque não dá para mim decorar, né, gente? Eu não sou uma máquina que consigo decorar, então eu escrevo aqui, mas ele resolveu me deixar na mão. Voltou, vamos pôr aqui de novo, porque senão eu não lembro de nada para falar para vocês quem votou em quem, que justificativa cada um tem, porque as minhas opiniões eu sou bom para dar. Agora, decorar as coisas, gente, não sou mesmo, né? E aí vamos aqui, né? O Cowboy já está emparedado, né? Foi uma semana bem agitada para Cowboy. Cowboy tem uma sorte maravilhosa daquela carinha dele sair naquelas urnas igual um louco, né? Sem parar aquela carinha desse homem sai. Tudo quanto é coisa, a cara desse homem sai. Misericórdia. E aí ele já tinha pegado o ganha-ganha no último paredão, né? Sabia da dinâmica de sexta-feira. Durante a dinâmica de sexta-feira, tira a cara do homem de novo, ele vai para um lado e Jordana para o outro, eles ficam escolhendo e ele fez questão de deixar o Breno sobrar. Depois ele vai para a prova do anjo, ganha a prova do anjo. Não, antes disso, ele é indicado ao paredão pelo Breno e vira o exilado da casa, ganha a prova do anjo, coloca a Ana Paula no paredão. Ou seja, tudo quanto é coisa esse homem participou, principalmente essa semana. Já dá sorte mais. E ele já estava emparedado, deu o colar do anjo, já não era novidade nenhuma que ele ia dar para o Jonas. Ele deu o colar e imunizou o Jonas, né? Deixando as meninas novamente a ver navios, né? Foi o que ele fez com a Sara, né? Eles se imunizaram e deixaram a Sara sobrar e Sara vazou. Aí a Samira, na maior felicidade do mundo, porque ela é a líder, acho que é a líder mais feliz e chorona ao mesmo tempo que esse Big Brother já teve. Ela indicou a Jordana, porque o que sobrou para ela ou era Jordana ou era Marciele, né? Ela acabou votando na Jordana, porque ela disse que tem mais embate com a Jordana, né? As duas bateram o peito ali na formação num sincerão. O povo até estava cobrando expulsão, porque o povo entrou no meio, deixa disso, virou aquela confusão generalizada gostosa, né? Falou sobre isso, jogou Jordana no paredão, sem direito a bate e volta. Aí começamos a votação. Jonas votou no Breno, né? As justificativas do Jonas sempre são... Eu confesso a vocês que eu não escrevi foi nada, né? Nem dele, na verdade, nem da Chayane, porque a Chayane também se enrola todinho. A Chayane votou na Marciele, né? Deu umas justificativas ali, mas quase não dá para entender. O boneco votou na Marciele, porque diz que ela já votou nele e porque ele quer que ela saia da casa. Essa foi a justificativa dele para votar nela. A Marciele votou no Breno, né? Disse que ele não está com eles mais, né? Colocou um deles no paredão, então por isso vai nele, né? E olha que no começo do jogo, um falava pro outro que um era prioridade do outro, né? Como o jogo capota, né? Eu pensei que os dois iam levar essa amizade para frente, mas foi quebrada ao ponto de um votar no outro, né? O nosso Juliano votou na Marciele, disse que ela conversa com ele nas festas, brinca e tudo mais, mas na hora do sincerão, na hora do jogo, na hora das dinâmicas, ela joga as coisas na cara dele, né? Errado ele não tá, né? A Jordana votou no Breno também, disse que os dois são embates direto da casa, né? Que ele sempre entra na discussão dela, né?
quando ela tá tendo embate com outras pessoas dentro da casa, isso é verdade, eu já vi ele sair do quarto, teve uma briga que... O dia que a Milena jogou as bebidas fora, depois jogou coisa na sandália do Jonas, ela virou uma discussão ali perto daquele banheiro, perto da porta do quarto, daquele quarto azul lá, que eu nunca decoro o nome desse quarto, nunca. Esse Big Brother vai acabar, eu vou decorar o nome completo, o CPF do Tadeu, mas eu não vou decorar o nome daquele quarto. Eu decoro que o outro é Sonho de Voar, que o outro é Sonho de Amar, sei lá, e esse eu não decoro. O quarto azul que a Ana Paula tá. Ele levantou da cama, né? Tava até com a touca dele, e foi lá falar coisas pra ela, né? Então, assim, ela meio que tá com razão. Não precisava nem de tanta justificativa, mas ela deu as justificativas dela, né? O Babu votou na Marciele também, diz que eles estão de lados opostos e que ela vota nele, né? Tá certo, Babu. É tiro trocado, né? O Cowboy votou no Breno, disse que o Breno colocou ele no paredão, que antes do Marcelinho ele não tinha posicionamento, que ele estava em cima do muro e que agora meio que ele pendeu pro lado da Ana Paula. E isso é verdade, né? O Marcelinho estava mais do lado da Ana Paula do que o Breno. Mas é quando o Marcelinho saiu, meio que o Breno assumiu essa posição de estar ali mais do lado da Ana Paula, né? A Dona Solange também é outra que não acrescenta muita coisa, né? Ela faz o que o Babu manda. Deu a justificativa dela, também não me importei de escrever nada. Essa aqui também é outra que, tadinha, tá meio perdidinha, mas eu gosto dela no jogo, ela apronta com o Cowboy, né? Ela já colocou ele no monstro. É o Cowboy falar qualquer coisa, pisar no calo dela, que ela joga entre os próprios aliados. Isso é maravilhoso, né? Mas Gabi, eles conseguiram convencer Gabi de votar no Breno, né? E ela falou basicamente que era para ela se defender. E ponto, né? Que as meninas colocaram na cabeça dela que ela poderia ser indicação da casa se o Breno não fosse, então ela estava tentando se defender. E acabou votando no Breno também. Aí vem a vez da Ana Paula. Aí me surpreende. Não, vem a vez do Breno, né? O Breno votou na Marciele também, né? Falou que eles não jogam mais junto, que ela virou um impasse ali dentro da casa com ele, que ele levou uma facada dela. Não disse mais ou menos essas palavras, mas falou assim que ele foi traído por elas, né? Então vota na Marciele também, uma forma de se proteger também. Ele não quis falar, né? Aí a Milena votou, né? Ela deu até algumas, votou no Babu, né? Falou ali que o Babu não deu força para ela quando ela estava no paredão, que o Babu depois deu um beijo nela sem ela autorizar, que ela se sentiu meio invadida e tudo mais, que ele veio com a desculpa de que ela estava bagunçando as roupas dele no quarto, por isso que ele subiu para o outro, e então que ela ia jogar o voto dela no Babu, né? Esqueci, acho que eu pulei a fotinha da Ana Paula, ou talvez seja no final, não sei, às vezes eu confundo as fotos, mas a Ana Paula falou a mesma coisa, né? Que não estava jogando mais com o Babu, né? Que os dois virou um embate, que ela queria ver o que acontecia, né? Então, tanto a Ana Paula quanto Milena jogaram no Babu. E aí, quando voltou para casa, o Tadeu falou para Jordana que ela tinha direito a um contragolpe, né? E aí estava claro que seria o Breno, ela falou pro Breno ali. E eles foram jogar o bate-volta, né? Um bate-volta bobinho, né? Não tem muita coisa fantástica, não tem nenhuma reviravolta muito grande nesses bate-volta. É sempre aqueles negócios de escolher, quem vai passando por fases ganha. Você aparecia lá do patrocinador alguns utensílios, né? Você tinha que colocar uma característica desses utensílios. Se era pequeno, se tinha muita eficiência, se era dinâmico. Alguma dessas coisas você colocava, aí quem era primeiro da cozinha, depois da lavanderia, quem acertasse os três, pegava o celular, e no celular tinha os 6 produtos que eles escolheram, as qualificações dos produtos, e mostrava também o que cada produto, ó, tá vendo? Você colocava aí, ó, tipo lava-louça, compacto, aí se batesse, segundo o Tadeu, tá no G-Show a característica de cada um que eles colocaram. Se você acertasse os 3, você passava de fase.
e a segunda fase, se acertasse os 3, você iria para a última fase, que tinha um celular, tinha os 6 produtos, você tinha que escolher um dos produtos. Aí de cada bancado, né, cada um tinha o seu espaço, tava os seus 6 produtos, mostrou na telinha ali qual o produto que era sorteado, igual o Breno jogou primeiro, o dele parece que era o soprador de folhas, alguma coisa assim, ele escolheu a máquina de lavar. E aí, quando foi a vez da Marciele, o que valia para ela era a lavadora de alta pressão. Ela escolheu a lavadora de alta pressão e saiu do paredão. Assim, eu achei bom ela ter saído. Eu queria que o Breno tivesse saído, confesso para vocês. Confesso porque eu quero ver um pouquinho da treta, né? Eu quero ver alguma coisa diferente acontecer. Porque esse grupo, eles já estão meio... Eles não falaram, porque senão as câmeras pegam e pode pegar mal para eles, mas eles já sabem que eles não são os ganhadores do Big Brother. Tanto é que o Cowboy já verbaliza que ele só quer chegar no top 10 para ganhar um apartamento, que ele já ganhou um apartamento. O Jonas também. Então, assim, eles só querem chegar no top 10, para eles garantirem pelo menos isso, pelo menos esse apartamento de 370 mil. Porque eles já viram que eles não são os ganhadores. Só que então, se os 3 fossem desse grupo, Jordana, Marciele e Cowboy, o público ia ter que escolher um dos 3 para voltar. E um dos 3 voltando ia dar uma garra para eles para ir contra os outros grupos também, para eles não entregarem um jogo. Senão, daqui a algumas semanas, esse programa flopa. O conteúdo diminui, porque o Babu já estava com a ideia de parar de conversar com os adversários, de fazer a bicha muda dentro do programa. Pensa se talvez um deles voltando um paredão falso, porque eu creio agora, a gente sabendo que é o Breno que tá no paredão, provavelmente os aliados de Ana Paula, os grupos de Ana Paula e do outro grupo, vão votar pro Breno ir pro quarto secreto. E isso só vai dar mais força para, às vezes até para Ana Paula se cagar, para ela se aproximar mais do Breno, achando que o Breno tá muito forte. E a gente sabe que o Breno não gosta da Ana Paula, ele suporta a Ana Paula, e isso pode até prejudicar, mas também vai ser gostoso, vamos ver esse jogo mudar também. Mas se o outro grupo, se fosse todos eles, o público ia ter que votar num deles, eles iam votar grandão. Aí eles poderiam pegar um fôlego para ir pro embate contra Babu, contra Ana Paula, contra Milena, contra Breno, mas infelizmente isso não aconteceu, né? E aí nós tivemos o discurso de cada um, né? E cada um, esse aqui falou aquela coisa bem genérica, que tá ali por causa da família e tudo mais, né? Que ele tá ali para jogar, que ele, igual eu falei para vocês, ele quer só chegar no top 10, essa é a verdade, né? E depois tivemos o do Breno também, falou as mesmas coisas, né? E para mim o mais genérico foi o da Jordana, né? Aquele discurso bem genérico, está ali para realizar os sonhos e tererei e tarará e blá 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 e blá blá blá. Nada de novo sobre o sol. Mas estamos aí com o paredão falso formadinho, né? E aí, quem você quer ver no quarto secreto? É Alberto? É Breno ou é Jordana? Eu acho, assim, eu não sei se Breno traria um fôlego novo voltando do quarto secreto. Mas agora a Jordana, se ela volta desse quarto secreto, eu acho que ela voltava com mais garra. Eu acho que a gente poderia ver a casa pegando fogo. O Breno, ele não é aquele tipo de pessoa que vai pro embate para subir o tom de voz, para discutir, para poder na cara. Então, assim, eu confesso para vocês, eu acho que se Breno for pro quarto secreto, eu acho que vai ser bem flopado esse quarto secreto. Não teremos uma volta icônica igual da Ana Paula. Eu acho que vai ser bem flopado. Eu acho que quem poderia trazer uma coisa assim mais... como eu poderia dizer assim? Poderia movimentar a casa, poderia fazer um escândalo na hora de voltar, poderia pôr o dedo na cara dos adversários, é Jordana. Não sei se vocês concordam comigo, deixe seu comentário aí, mas eu não sei. O Breno, ele é meio pressão baixa, gente.
Gosto dele, gosto das conversas dele. É um cara inteligente, é um cara que eu acho que aqui fora vai brilhar, porque é um cara inteligente, estudado, letrado. Mas falar pra vocês que eu queria muito que ele tivesse lá, de verdade, eu não queria, porque acaba num que vai ser só assim, ah, o Breno voltou, ah, eu vi isso, ah, vou chamar um ou outro ali para ser meu aliado, mas não acho que ele vai trazer uma coisa, vai ser um fenômeno. Posso estar muito enganado, mas muito enganado mesmo. Mas quem eu acho que poderia voltar para crescer no jogo, para afrontar os inimigos, era Jordana. Agora vamos ver o que acontece, né? Nesse paredão falso. Quem vai para esse quarto secreto? Amanhã tem Sincerão. Vamos esperar que o Sincerão renda, né? Que seja um Sincerão bom. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agradeço muito para quem ficou até aqui. Peço para seguir o canal, seguir, curtir, comentar e compartilhar. E eu vou ficando por aqui. Um beijão desse goiano e até mais.